Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é mais um episódio do Lentes da Maternidade. Hoje, como vocês podem ver, tô aqui sem a Michelle. Michelle teve um probleminha no estúdio, então precisou ficar lá realizando os atendimentos, a agenda estava lotada. Então hoje será somente eu e nossa convidada. E hoje nós estamos aqui com a Andressa, que é consultora de amamentação. Veio aqui para tirar muitas dúvidas nossas e das mamães que mandaram perguntas pra gente. E Andressa, conta pra gente como que é essa vida de consultora de amamentação. É uma profissão desafiadora, ajudar tantas outras mães, né? Uhum. E como que foi que você começou a trabalhar nesse ramo? Então, eu tô na enfermagem há 23 anos. Eu entrei ainda era uma menina, né, com 20 anos na enfermagem, mas eu sempre trabalhei em hospitais. Então, minha experiência foi sempre hospitalar, de Uhum. emergência e UTI. E aí, quando eu tive o meu quarto filho, eu fui trabalhar numa UBS, né, numa atenção primária. E lá me deparei com a amamentação, porque as mães buscam muito esse serviço na atenção primária, né? E foi quando a gente teve uma mãe que ela foi para fazer a primeira vacina com a gente e ela despencou de chorar, entregou o bebê pra gente e falou que ela não conseguia mais amamentar, que estava com muita dificuldade. E nisso eu tinha uma amiga, na época que ela amava ali, né, essa parte da amamentação e ela trabalhava em maternidade, ela vinha dessa experiência. Ela começou a atender essa mãe. Eu falei, gente, descobri, é isso que eu quero fazer pra minha vida toda. E aí, toda mãe que chegava na UBS, eu falava, você tá com dificuldade pra amamentar? E todas tinham. Todas. Então, eu comecei a trabalhar, isso já fazem 11 anos. E aí, as mães ali começaram a falar pra mim, Andressa, você precisa atender, né, em casa. Eu preciso desse atendimento em casa, porque chega fim de semana. Ela teve uma mãe que ela falou assim pra mim. Era sexta-feira quando a gente atendeu ela. Eu fiz o atendimento com ela. Ela falou que passou o sábado e domingo andando na rua me procurando. Mas, gente, Ela falou que ela ia nos lugares. Ela falava, eu preciso achar ela. Ela deve estar em algum lugar. Ela falou que me procurou em vários lugares. E aí foi quando eu comecei a fazer os atendimentos em casa e me especializar cada dia mais. então além de consultora de amamentação, você é enfermeira também. É, eu sou enfermeira, pediatra e neonatologista, especialista em amamentação. Rapaz, É, olha isso. já fui auxiliar, já fui técnica de enfermagem, hoje enfermeira. Caramba, e aí já trabalhou também com a pediatria, é isso? Sim, em pronto-socorro de pediatria, UTI pediátrica, neonatal. E o que te motiva, Andressa, nessa área até hoje? Eu creio que tudo há um propósito, né? Então, quando eu me deparei com esse mundo da amamentação, não foi à toa, né? Eu creio que é uma missão e há um propósito em tudo. Então, assim, Sim. todos os dias, eu posso entrar na casa de uma família, eu posso atender uma família e hoje até capacitar outros profissionais para realizar esse atendimento, eu sei que eu estou ali salvando vidas, né? Porque o leite materno, a gente sabe que o leite materno, ele protege as crianças, né? E diminui a mortalidade materna infantil. Então, a gente encontra muitos benefícios, né? Nessa parte da amamentação. Então, só de você tirar a dor de uma mãe, proporcionar que ela consiga alimentar o seu filho, se sentir capaz, né? Sim. É um combustível diário. Ai, que bacana. E vamos aos mitos e verdades. Quais são os maiores mitos sobre a amamentação que você escuta com muita frequência? A maior frequência, assim, que eu tenho de mitos é que o leite, né, da mulher não é capaz de sustentar ali o seu bebê. Porque o bebê, muitas vezes, ele chora, né? E Sim, o choro sempre está atrelado à fome. E geralmente, e assim, nem sempre é fome. Então, assim, para a mulher distinguir isso é muito difícil. E aí a gente tem os palpites, né? E a gente tem uma outra geração. Então, hoje nós somos uma geração que busca muita informação, mas a nossa geração, né, passada, das nossas mães e avós. avós, principalmente as avós, né, porque hoje a gente já tem vós mais novas, né, que já estão nesse Sim, mundo já de informação, mas as nossas avós,
tem muitas questões de o leite não sustenta o bebê. E isso já puxa para a segunda pergunta, que seria: existe mesmo leite fraco? Então, o leite da mulher nunca é fraco, né? O organismo da mulher, ele vai tirar tudo que a mulher tem, de todas as vitaminas, de todos os lugares, para poder trazer essa composição pro leite do bebê. E o leite materno é o único leite no mundo, né? Nenhuma lata tem o que o leite materno tem. Qual é a mudança dele? Ele muda diariamente. Então, assim, de dia ele é um leite, à tarde ele é outro, à noite é outro. Se a mulher fica doente, faz leitura ali dos anticorpos, passa esses anticorpos para o bebê. Se o bebê fica doente, através da saliva do bebê no mamilo, o corpo da mulher identifica aquele vírus, aquela bactéria e prepara como se fosse um anti-inflamatório, um analgésico, um antitérmico para aquele bebê. Então, o leite materno, ele é mudado todo, ele tá em transformação diariamente. E muda a cor também, Muda a né? Porque eu já vi cor, leite clarinho, já vi leite tipo amarelo. esverdeado. Eu tive uma mãe ontem que me chamou e falou: amiga, eu joguei todo o leite fora que tava tudo verde, quase azul. Aí eu falei, mas isso é uma leitura de anticorpos, às vezes era algum vírus que seu bebê tava, alguma bactéria, o bebê tá indo pra escola, mistura as bactérias ali dos outros bebês, começa a produzir esse anticorpo pra mãe. Tem mães também que a gente vê até a gordura do leite, às vezes muda a gordura ali do leite, aquele leite fica meio como se fosse coalhado, e aí a gente Uhum. vê a gordura do leite da mulher. Então, assim, o leite materno é um organismo vivo. E é normal no começo doer para amamentar? Quando que deixa de ser normal? Uma sensibilidade a mulher vai ter, né? Porque o peito, né? A mama é um lugar que tá sempre guardado, que você não tem manipulação ali diária, e de repente a gente tem uma boca, né? Que faz muita pressão, e a gente tem uma língua, que essa língua mal posicionada, ela pode ferir o mamilo, porque a língua do bebê é igual uma lixa. Uhum. Então, se essa língua estiver mal posicionada, pode ferir esse mamilo. Então, é normal você sentir uma sensibilidade. Então, você está sentindo seu bebê mamar? Tô sentindo. Tá incomodando? Olha, tá suportável. Agora, a ponto da mulher morder uma fralda, né? A ponto de... A dor que as mulheres referem da amamentação é assim, fui no céu e voltei. Essa dor que a mulher refere. Não é normal. Então, assim, se existe dor, tem algo errado. E se tem algo errado, a gente precisa corrigir. Ah, tá. A minha até, eu não cheguei a passar por isso, mas a minha até comentou no nosso último episódio com a nossa convidada que ela na amamentação, ela chegou a contratar também consultora de amamentação para Sim. tentar ajuda, tudo. Que o dela chegou até a sangrar também, Uhum. por conta provavelmente da pega que não devia estar Isso, é a correta, língua né? do bebê. Porque o que que acontece? Porque o sangramento, as pessoas falam, ai, minha mama até sangrou. Não é que tá saindo sangue ali vivo o tempo todo da mama e tá jorrando sangue. Não é isso que Sim. acontece. O bebê, ele faz uma ferida no peito, né? E aí essa ferida forma uma casca. E de repente essa língua vai lá de novo e fere novamente. É como se você ficasse tirando a casquinha do machucado. Você tem uma feridinha, você tem um machucadinho, aí você vai tira. Quando você tira a casquinha, não sai sangue? Sim. Então é a mesma coisa. Eu sempre falo para as mães, principalmente quando a gente faz o tratamento a laser, porque o laser ele vai e faz uma cicatrização, só que é de dentro para fora. Então a Uhum. parte de fora ainda fica aquela casquinha e a língua do bebê vai raspar ali. Eu falo, olha, é normal que vai sair um sanguinho, porque o bebê depois que ele mama, ele vai tirar essa casquinha, então pode ser que vai ter um sangramento ali, mas é tranquilo, não se desespere. Não é Mas fácil. dá desespero, né? Eu cheguei no início a ter uma dorzinha, que nem a gente tava conversando, né? Um desconforto, mas não chegou a machucar. E Sim, aí, ainda no hospital mesmo, a já teve o gente já tive auxílio, né? auxílio e a fono já fez laser também, então já, tipo. E o laser parece que é milagroso, né? O negócio É, ajuda o muito. laser, ele é uma luz, né? A gente usa a vermelha e infravermelha, e essa luz, ela penetra nas células. Então, ela vai na mitocôndria, vai diretamente na célula. Quando a gente tem um machucado ou uma dor, essa célula, ela tá o quê? Desorganizada. Então, a luz vermelha, ela vai fazer o quê? Uma
organização dessa célula. Então, essa célula se organiza, aí cria ali, né, os mecanismos de colágeno, os fibroblastos e faz uma cicatrização. E o infravermelho libera endorfina, então a gente tem um analgésico ali local. Junto, Por né? isso que é maravilhoso o laser. Não, a gente não usa hoje só para lesões, mas a gente usa laser para muitas questões. Para dor, a gente tem hoje laser na parte neurológica. E eu estou desenvolvendo um estudo junto com um médico, que é o Dr. Afonso, lá de Harvard, e uma enfermeira, a Graziela, de Tocantins. A gente está fazendo um estudo com laser para aumento de produção. A gente irradia a hipófise, que é uma glândula que produz, né? É uma glândula endócrina que produz a prolactina e a ocitocina. E aí a gente está iniciando essa pesquisa aí, essa iniciação científica. Aí, Que mas quem legal. sabe daqui para frente eu tenho alguns resultados. Algumas novidades vindo aí. É, E sobre o início da amamentação, o que que toda gestante deveria saber ainda na gravidez sobre a amamentação, para se preparar? sim. Natália, essa acho que é a pergunta ouro. Eu tenho falado isso muito. Nesse mês de agosto, eu falei, essa é a minha missão. Porque eu faço muitas palestras e faço muitas capacitações, né? Maternidade, UBS. E o que eu quis trazer para todos os profissionais e para as mães também é que nós precisamos. A amamentação ela começa na gestação. Então, assim, a partir de 16 semanas, essa mulher já começa ali uma produção de leite. Uhum. Então, toda mulher tem leite a partir de 16 semanas de gestação. Isso é ponto, isso é hormonal. Toda mulher tem. Só que chega a 35 semanas, essa mulher já está a ponto de ganhar bebê. Sim. Ela nunca manipulou a mama, ela não sabe fazer uma ordenha manual, ela não sabe se ela tem colostro ou não, né? Ela não sabe como posicionar um bebê no peito quando ele nascer, e ele vai nascer. Aí ele nasce e coloca no peito. E as pessoas acham que é instintivo. E, na verdade, o bebê ele tem um reflexo, que é reflexo de sucção. Sim. Né? Ele tem ali a mama, ela muda até a cor dela, né? A areola muda de cor, ela fica uma areola mais escura, porque é uma atração para o bebê. O bebê ele enxerga em contraste logo que ele nasce. Então, uma areola mais escura é para atrair aquele bebê para o peito, né? O cheiro também do colostro, que sai de uma glândula que a gente tem na areola, que é a glândula de Montgomery, que são como se fossem umas espinhas, libera também cheiro de líquido amniótico. Então, assim, é tudo um atrativo para o bebê. Porém, esse bebê nunca precisou abrir a boca dentro da barriga. E quando a gente fala de sugar o seio, esse bebê precisa abrir uma boca de 110 graus. E ele nunca abriu essa boca. E ele também nunca movimentou todos os músculos da face, que são 22. Então, o bebê vai aprender a se exercitar mamando. E a mulher nunca amamentou na vida. Ou ela amamentou, só que, por exemplo, você já tem uma filha de 3 anos. Quando você for amamentar, e você amamentou até os 3 anos. Quando você for amamentar um recém-nascido, é outro aprendizado. Porque você já acostumou a amamentar uma criança grande. Quando você. Aí eu falo, vamos esquecer que a gente amamentou uma criança grande, vamos voltar para o recém-nascido, que é outra coisa. A gente precisa posicionar esse bebê, então tem a pega certa, a posição certa. A gente precisa colocar a mama de uma forma certa, esse bebê não pode entrar de qualquer jeito. Né? O bebê ele tem um queixo mais afundado, então a gente precisa trazer esse queixo mais para frente. Então é um aprendizado, né? Essa mulher precisa aprender isso na gestação. Não dá para chegar na hora do parto, vamos pôr para mamar. Vamos pôr no peito. E o profissional de saúde, ele também não se importa com isso. Você não vê nenhum pré-natalista falando de amamentação no pré-natal. Você não vê numa consulta de UBS falar sobre faz os grupos, a importância do aleitamento, mas a prática. Essa mulher precisa chegar lá na maternidade com essa prática. Sim, isso é verdade. E como identificar se o bebê ele tá mamando o suficiente? Você fala. Tem como identificar? Tem. A gente vê assim, a gente faz sempre uma observação da mamada,
né? De como esse bebê, ele suga no peito, então ele precisa fazer um movimento coordenado. Então, o bebê, ele vai fazer suga, deglute, e assim, são movimentos profundos e lentos. Agora, se esse bebê tá suga, deglute, suga, deglute, suga, deglute, aí ele tá fazendo uma pega superficial e rasa. Uhum. Então, ali ele tá gastando muita energia e fazendo pouca transferência de leite. Ingerindo pouco. Isso. E aí, como a gente sabe? Ai, como esse bebê está mamando o suficiente, principalmente pelas fraldas. Então, eu Hum. sempre falo pra mãe, a mãe fala assim, acho que ele não mama direito. Por quê? O bebê tá indo toda hora no peito. Mas, aí eu falo, ele não mama, só que você tá vendo que o bebê tá gordinho. É, eu acho que ele tá muito preguiçoso. Aí você fala, mas quantas fraldas de xixi? 8 fraldas. Então, assim, a gente sempre mede pela fralda também, né? Um dos parâmetros. Então, o primeiro dia de vida é uma fralda, segundo é 2 fraldas, terceiro, 3 fraldas, quarto, 4 fraldas, no quinto dia, 5 fraldas. A partir do sexto dia, a gente tem de 6 a 8 fraldas. Uhum. Então, assim, o xixi e o cocô, ele conta pra gente, porque a gente fala assim, só tá saindo aquilo que tá Tá entrando. entrando, é. Então, é um parâmetro muito importante pra nós. Sim. E quais sinais mostram a pega correta e a pega incorreta desse bebê com a mãe? Tá, então a pega correta vai ser essa sucção que eu te falei, né? Sim. Lenta, profunda. Uma coisa inegociável para pega correta é queixo encostado no peito. Eu escuto muito também que a auréola toda tem que estar dentro da boca do bebê. Isso é um perigo. Por quê? Existem areolas muito É. grandes, né? E essas areolas. Teve uma mãe que me procurou e falou assim: ai, eu fico preocupada porque falaram que a areola tem que entrar toda na boca do bebê. Eu falei, gente, mas não entra nem na boca de um adulto, né? Ainda mais de um bebê. Então, assim, não tem como, porque tem areola muito grande. A gente fala que a maior parte da areola, né? Uma boa parte da areola precisa estar na boca do bebê. Hoje a gente não fala mais boca de peixinho, porque peixinho faz boquinha, Uhum. pequenininha, né? A gente fala bocona, boca de jacaré. A boca ela precisa abrir em 110 graus, é uma boca bem grande. E esse queixo, ele tem que estar bem encostado ali na areola. Tem que estar bem encostado no peito. Então, o queixo do bebê precisa estar bem encostado na mama. A gente vai ver uns movimentos de mandíbula, mexendo, se movimentando. A gente não pode ver covinha. A covinha é um sinal de que esse bebê, ele tá fazendo uma sucção muito fofa, né? E aí ele não tá extraindo esse leite de verdade. A gente não pode ouvir barulhos de estalos, que isso, o bebê tá soltando a língua. Então, Uhum. às vezes, a gente vai ouvir um barulho assim, que é o bebê engolindo. Esse tá Sim. certo. Então, a gente vai ver todos esses parâmetros que a gente vai ver. Uma coisa muito importante também é a posição do bebê. A cabeça do bebê precisa estar alinhada com o ombro e precisa estar alinhada com o quadril. Então, esse bebê precisa estar em alinhamento. Porque às vezes a gente fala Hum. assim, o bebê tá com a cabeça certa, só que o corpo tá todo virado. O que que o bebê faz? Ele compensa na boca, gira ali aquela boca e machuca a mãe. O certo é ele tá com o corpinho virado pro peito Bem da mãe, né? virado. Ele tem que estar bem ajustado ao corpo da mãe, como se fosse um carrapatinho, ele tem que estar bem E no caso grudadinho. que eu já vi também, essa seria a forma incorreta? Então, o bebê meio que sentado com as pernas pra cá, A pra posição trás. invertida que você tá falando, né? É É. tipo aquela, como se você pegasse uma bola de Isso, futebol segura a americano, cabeça né? aqui, o corpinho pra cá e o bebê fica aqui. Isso, alinhando o corpinho do bebê, essa posição é ótima. Ah, tá. Ela é ótima para mães que têm a mama muito volumosa, que têm dificuldade mesmo de posicionar esse bebê na posição tradicional. Mães que acabaram de fazer cesárea, que não conseguem colocar aquele bebê por cima, né, do abdômen ainda. No hospital eu amo essa posição. Tem bebês que Hum, só pegam nessa posição. sério? Então, é uma posição que a gente que funciona bastante na consultoria de alimentação. E tem, assim, um tempo certo pra amamentação? Tipo assim, o bebê tem que. Eu preciso dar peito de 3 em 3 horas. Ou o melhor seria livre demanda. A gente tem que tomar muito cuidado com a livre demanda quando a gente fala. Ela precisa ser uma livre demanda bem explicada para a mãe, né? Porque livre demanda pode passar de 4 horas, né? O bebê pode dormir
e passar de 4 horas. E Uhum. aí a gente pensa que esse bebê ele tá dormindo, porque ele tá bem e ele tá fazendo uma hipo, né? O açúcar no sangue tá caindo ali. Abaixo. Então, a gente precisa acordar um recém-nascido a cada 3 horas, né? Recém-nascido que eu falo até 28 dias. Mas, por exemplo, se o bebê chora antes, a gente vai dar esse mamar pra ele, né? Agora, o meu bebê está 24 horas no peito. Eu não durmo, ele não dorme, tá todo mundo exausto. Peraí, tem alguma coisa errada também. O bebê não é pra ficar 24 horas no peito. A gente precisa. Ah, ele fica 2 horas mamando. Não, ninguém consegue ficar 2 horas mamando. Nem quando a gente vai no rodízio, a gente não come por Quando duas fica. horas. Imagina um recém-nascido. Então, assim, a gente precisa fazer o quê? Uma boa observação e avaliação da mamada. Então, quando eu vou prestar uma consultoria, eu fico do começo ao fim para poder entender. Porque tem muitas consultorias que só no final da consultoria que eu descubro. É isso. Porque eu Hum. fiquei observando aquela mamada inteira, né? A gente faz uma anamnese, tenta entender toda a história da mãe e do bebê. Aí, no final, a gente percebe que tinha alguma coisa ali que precisava ajustar. Então, a gente precisa observar bem e tomar cuidado com essa livre demanda. Ah, tá. E o que fazer, falando agora dos desafios mais comuns, o que fazer quando o bebê não pega o peito de jeito nenhum? É um desafio. Existe. Já aconteceu? Já. E é muito triste pra gente que trabalha com alimentação. Quais os casos, assim, que... Muito raros, tá? Eu posso contar nos dedos, assim, de tanto todos os anos, assim, 2 ou 3, assim, que Uhum. me vem bem à memória. São mães com mamilo invertido real, né? Porque tem o pseudo invertido, mas tem um mamilo que ele é invertido e com rigidez de areola, que é uma deformidade mesmo da mama, né? Ali, aquele complexo areolo-papilar, ele não se desenvolveu e aí ele retraiu. Então, é um desafio porque aquela areola fica tão dura que o bebê não consegue abocanhar. Então, quando ele vai abocanhar, ele escorrega. Então, esse é um grande desafio. E aí, e isso aconteceu comigo com um bebê que tinha um freio alterado. Freio lingual alterado. Quer Hum. dizer, a língua do bebê já não alcançava. A gente já tinha. Então, assim, o bebê realmente não mamava. E aí, o que que a gente precisou fazer? A princípio, a gente precisou tirar o leite através de uma bomba extratora. Não saía muito, que até para tirar leite com uma bomba extratora de uma areola e um mamilo retraído é difícil, né? E aí a gente foi ofertando na colher dosadora para esse bebê, fui ensinei a família e a gente encaminhei para fono, né? Encaminhei para físio. E aí a gente fazendo bastante exercício com a areola daquela mulher para ficar bem maleável. Mas nesse momento a gente precisou entrar com um bico de silicone, né? Que é o nosso intermediário. E ajuda? Porque eu tentei usar, mas eu Então, não consegui. Eu não falei, não, vai o meu ajuda. mesmo. Não ajuda para os casos que não é esse que eu te falei. Então, Hum. assim, a mulher tem um mamilo plano, a mulher tem um mamilo pseudo invertido, a mulher tem um mamilo protuso. Se ela usar o bico de silicone, vai piorar a situação. Então, Hum. a gente usa para casos muito específicos, mas assim, muito específicos mesmo. E a amamentação, ela não é de um profissional só. Então, ele não é só da enfermeira, não é só do médico, não é só da fono, é de uma equipe multidisciplinar. Então, se tem um caso assim, a gente precisa da fono, a gente precisa da físio, a gente precisa da enfermeira, a gente precisa do pediatra apoiando a gente, todo mundo construindo uma história junta, né? E da Entendi. rede de apoio também dessa mulher. Pra ajudar, né? Isso É, conta muito. Eu lembro quando o Matheus, meu filho, era recém-nascido, meu esposo trabalhava à noite, mas sempre no intervalo dele ele ia em casa de madrugada pra ver se tava... Geralmente, quando o Matheus acordava, eu mandava uma mensagem, ele ia em e dá uma casa. passada. Principalmente se já tava ali na. Porque, como foi mesclado, né? Peito e mamadeira. Se fosse pra dar mamadeira, daí ele chegava essa hora em casa e ele dava mamadeira Para pra eu você poder conseguir descansar. descansar. É, Isso é importantíssimo, porque você já acorda diferente, sim. né? A mulher, quando ela tá sozinha nessa maternidade, ela acaba. é, Fica uma sobrecarga muito grande, né? Então a gente precisa dividir, né? Sim. E, Andressa, falando da questão anterior, né, sobre a pega também quando o bebê não pega de jeito nenhum, como lidar quando os seios estão muito cheios, doloridos, começa a empedrar? O que Uhum. que essa mãe ela pode fazer para ajudar, para amenizar?
a gente tem muitos mitos aí, né? Nesse momento do peito empedrado, né? Então, o que que é? É um leite que tá ali estagnado. Por algum motivo. Ou é a pojadura, que é aquela descida descontrolada do leite, que acontece no quarto, entre o quarto e o sétimo dia de vida, ou algum período que a mulher ficou muito tempo ali sem amamentar, né? E nós também temos casos de mulheres que têm hiperlactação, que é um excesso de produção de leite. Existe. Uhum. E a gente pensa, ai, que bênção, ela tem um monte de leite, mas não, isso atrapalha bastante na amamentação em alguns casos, né? Então, o que que essa mulher precisa fazer? De Não é aconselhado que a gente use compressas mornas, então a gente pede para não entrar no chuveiro quente, ficar lá massageando essa Eu mama. escutava isso, que tinha que deixar na água quente ali, ó. Então, isso é um mito, né? Por quê? E faz sentido esse mito, né? É um mito que faz sentido. Que é o quê? Você tá com aquela mama dura, vai para algo quente, amolece e sai. Sim. Só que a gente precisa lembrar que a mama, ela é uma glândula, né? E é uma glândula que faz que ela tem vasos ali. Então, quando a gente faz uma vasodilatação nessa glândula, a gente proporciona uma maior produção de leite. E aí Uhum. aquele leite ali já está estagnado, ele vai estagnar mais ainda. E aí é onde esse leite ele começa a se tornar um gel. Então, a nossa mama ela tem os alvéolos, né? E os ductos mamários. Nesses alvéolos, esse leite ele fica em forma de gel. E os ductos mamários, esse leite passa em forma líquida. Então, esse gel ele vai endurecendo, vira como se fosse aquela bastão de cola quente. E dali a gente não consegue tirar esse leite mais. Então, o Hum. que que a gente pede para as mães hoje? O peito empedrou. Primeira coisa, eu preciso usar sutiã. Porque eu não posso ficar com a mama solta. Se eu ficar com a mama solta, eu faço estímulo para produzir mais leite. Então, eu Hum. preciso ter um sutiã que sustente bem. Não é sutiã de amamentação que faz triângulo. É aquele sutiã que ou ele abre inteiro, ou é um top bem ajustado. A alça precisa ser bem larga, as costas precisam ser largas, a lateral precisa ser bem larga. Não pode ter bojo e nem aquele aro. Tem que ser um sutiã bom de verdade, assim. E precisa usar. Quando ela for, antes dela amamentar, ela vai fazer uma drenagem na mama. Então, hoje a gente nem fala mais de massagem, a gente fala drenagem. E aí a gente usa uma pressão reversa na areola. A gente faz um afundamento dos dedos, né? Indicador e o dedo médio ali. A gente afunda na parte da areola, que é a parte escura da mama, em todos os lados dela, e faz um movimento circular. E ali aquele leite já começa a ser extraído. Então, a gente abre a porta para a saída do leite. Então, pensa assim, todo o leite ele vai ali para a porta. Ele Uhum. quer sair, só que ele não consegue porque a porta está fechada. Então, a gente abre a porta através da pressão reversa. E aí, depois, a gente faz uma massagem circular na mama, bem suave, e principalmente nos linfonódulos, que fica na axila, que fica embaixo dessa região clavicular que a gente tem. E aí a gente começa já a drenar essa mama. Aí a gente coloca o bebê para mamar, evita a bomba extratora nessa hora, porque a bomba faz produzir mais leite. Aí a gente Hum. deixa o bebê fazer uma amamentação fisiológica. E se depois da amamentação, a gente ainda sentir a mama muito dolorida, quente, a gente pode fazer uma compressa de água gelada. A gente pode fazer essa compressa por 15 minutos. Eu lembro que quando eu comecei a amamentar, que começou a vir bastante leite, eu tinha uma produção muito boa, até ele querer parar de vez, mas como ele era preguiçoso e não mamava muito no peito, então tinha horas que eu sentia que tava começando a endurecer. Sim. Então eu já não sei se eu fiz certo também ou não, porque o que que eu fazia? Eu fazia, dava uma apertadinha, fazia uma massagenzinha ali, Aham. do jeito que eu aprendi, e colocava a bomba extratora pra tirar. E Sim. aí, nisso, eu ia apertando pra ver, já ia normalizando de novo. Mas aí eu tirava todo aquele leite que tava parado ali, porque ele Que não... ele não tava É. mamando, né? Então eu ia tirando e ia aliviando. Então, pelo menos uma vez por dia eu fazia isso nas duas. Quando eu sentia que tava endurecendo, eu já ia lá com a bomba e já tirava. Quando a gente não tem um bebê mamando, a gente precisa tirar esse leite, né? Esse leite não vai ficar parado ali. Uma porque a gente vai, se aquele leite fica parado, além de endurecer, além de levar a gente para uma mastite, até para um abscesso, pode diminuir a produção de leite. Uhum. Porque
a mama cheia, isso é uma coisa muito importante, porque as mulheres acreditam que a mama precisa estar sempre cheia, sempre dura, e quando o peito tá murcho, né? Ai, não tenho leite. Mas, na verdade, na amamentação, o peito precisa estar murcho. Porque quanto mais cheio tiver, mais a gente tem um fator que se chama FIO, fator de inibição lactacional. E aí, quanto mais fio eu tenho, menos leite eu produzo. Porque minha mama tá cheia, Hum, manda um feedback aqui para minha hipófise, né, que fica no nosso hipotálamo aqui no cérebro. E aí fala assim: opa, para a produção, porque o estoque aqui tá lotado, não tem demanda, leite não tá saindo, parou. Aí acaba a produção. Agora, se a gente está sem fio, sem fator de inibição lactacional, essa mama está se esvaziando sempre, esse bebê está mamando sempre, a gente produz mais leite. Então, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente tem saída de leite, mais a mas gente produz. produz. Não, legal. E, Andressa, como manter a amamentação depois que a mãe volta a trabalhar? Esse é um enorme desafio, né? Uma porque as leis não condizem, né? Porque a nossa Organização Mundial de Saúde pede que o bebê, né, recomenda que o bebê seja amamentado até 6 meses com leite materno exclusivo. Uhum. Só que as nossas leis trabalhistas, elas mudam de países para país, mas vamos falar do Brasil aqui, é de 4 meses. Algumas empresas de 6, que são empresas cidadãs, né? Mas isso precisa mudar, né? Então, assim, e quem precisa buscar isso são nós, profissionais de saúde, mas principalmente as mães, né? As mães precisam, só que a mãe tá tão envolvida ali na loucura do seu puerpério que não vai brigar por nada, né? Não vai numa câmara de vereador, não vai brigar. Mas é algo que a gente precisava, os nossos governantes, e o tema mundial desse ano fala sobre amamentação em rede. Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui é um apoio à amamentação, porque nós estamos divulgando uma informação. Sim. Os governantes, quando eles criam leis para amamentação, eles são também uma rede de apoio. Então, a mulher, ela não consegue amamentar sozinha, ela precisa de uma rede. E o governo é uma rede, e a gente precisa mudar isso. Então, o primeiro desafio é voltar com 4 meses, né? E aí, essa mulher, quando ela volta, ela precisa 1 mês antes, então, com 3 meses. Pensa, 3 meses, essa mulher tem que estar se preocupando já com a volta ao trabalho. Ela precisa saber quem vai ficar com esse bebê. Ela precisa começar a aumentar sua produção de leite, porque ela vai precisar, né? Se for o desejo dela continuar com o aleitamento exclusivo até 6 meses, né? Ela vai aumentar essa produção de leite fazendo ordenhas. Então, agora ela tem um bebê para dar mamar e ela tem uma bomba extratora para usar, né? Ela precisa usar, e aí ela precisa ordenhar esse leite, armazenar esse leite, treinar a pessoa que vai ficar com esse bebê para quando ela voltar, né? Esse bebê ainda aceitar esse leite Querer de uma outra de forma uma sem outra ser. forma, porque tem bebês que não aceitam nada. E aí o melhor método que a gente usa é copo. O bebê não aceita nada, não aceita colher, não aceita mamadeira, não aceita... Eu lembro quando eu voltei a trabalhar, eu trabalhava no Einstein e morava aqui em Santos, e eu ficava 12 horas lá, só que eu saía 4 horas da tarde e voltava no outro dia às 11, e eu tava amamentando a minha bebê, e eu voltei com 5 meses a trabalhar. E ela não aceitava nada, mas era nada. Eu tentei de tudo que você possa imaginar. As pessoas me davam coisas, assim, eu tentava de tudo. Sabe como meu marido conseguiu dar o leite? Porque assim, eu fui trabalhar sem saber como essa menina ia mamar. E aí, sabe como meu marido conseguiu? Na época não tinha WhatsApp. É muito engraçado. A gente falava por Mensagem, SMS. SMS. E ele falou assim: a bebê não mama. Aí eu falei, e meu peito, ele falava isso, e meu peito lá na maternidade jorrando de leite, na No UTI, hospital. né? Jorrando de leite. Aí eu falei, oh meu Deus. Gente, o negócio tá. É o Como é que chama? Siri. É a Siri. Quer falar também. Aí ele conseguiu dar no squeeze pra ela. Mentira. Squeeze. Ge- 4 meses. Ela sugou o squeeze. Foi a única forma que ela conseguiu pegar. Vai entender, não entendo. Até hoje, ela, é assim que ela mamou. E ela Caramba. ficou mamando por um tempo assim. Depois ele deu um copo normal pra ela. E ela mamava no copo. Nunca pegou uma madeira nem nada. É, porque pela pediatria, né, só libera assim pra tomar um suco, uma sopinha, alguma coisa a partir dos 6 meses. É suco, agora é só com 1 ano.
Suco com 1 ano. É, por causa da Água frutose. e papinha. É só com Acima de 6 6 meses. meses. Isso. Então, tipo, essa mãe precisa voltar com 4. Como que ela vai continuar essa amamentação? Algumas ainda ficam os 4 meses e ainda conseguem mais 1 de férias. Isso. Então, ficam 5. 5, é. Mas ainda assim, tem 1 mês aí que ficou pelo caminho. Uhum. E algumas né? empresas, as mães conseguem ter 15 dias de aleitamento. Porque assim, o nosso direito é até 6 meses, né? Você sair 1 hora mais cedo, ou 1 hora mais tarde. Por exemplo, eu trabalho de plantão. Eu não poderia abandonar meu plantão 1 hora antes e nem poderia chegar 1 hora Chegar 1 hora depois. depois. Então, a minha empresa, na época, aceitou esses 15 dias, que seria 1 hora até 6 meses, aí absorvido ali dá 15 dias. Então, eu consegui ainda ficar 5 meses e 15 dias. Em Aí, com 6 casa. meses, ela entrou. Aí foi 15 dias desse aleitamento aí louco na squeeze, né? E aí depois ela entrou com a comidinha. Mas como eu trabalhava à noite, ela tomava leite de qualquer jeito, porque ela almoçava tudo, mas ela precisava do leite da À noite, noite, né? é. Nossa, então foi desafiador pra É. você. E em que situações é essencial procurar a ajuda de um profissional? Na verdade, é essencial que assim, o mundo, né, ideal, tá? O ideal é que toda mulher tivesse uma especialista, uma consultora de amamentação desde a gestação, antes de ter o problema. Por exemplo, eu tenho a minha prioridade é amamentar. O meu desejo, eu quero amamentar 6 meses exclusivo, até tanto tempo depois, mas eu quero amamentar. Então eu preciso de um especialista desde a gestação. Porque esse especialista vai lá, vai avaliar todos os fatores de risco, vai falar: olha, seu peito é dessa forma, a melhor posição é essa. Olha, o que que você faz? Quando o bebê nascer, já coloca assim. Aí esse especialista já tá ali, né, observando aquela mamada. Eu tenho mães que buscam esse mundo ideal e que dá certo. Outras não têm essa opção, né? Então hoje o meu papel é atender essas mulheres que têm essa opção, mas as que não têm, eu tenho feito uma capacitação dentro do SUS para que isso aconteça. Então, assim, o meu papel dentro da Prefeitura de Santos é capacitar os profissionais, trazendo desde a gestação. E aí, esse acompanhamento no hospital e no pós-parto. Então, assim, mesmo as mães que hoje elas não têm esse recurso financeiro de ter um especialista ali, eu tenho olhado por esse lado também, para que essas mães não fiquem desamparadas. O certo é esse. Não procurar ajuda quando, já tá ferido. Porque o já estar ferido dá muito trabalho para você Consertar depois. consertar. E aí a gente Eu já acho chega que num desistir. no desânimo. Eu acho que se eu tivesse, de repente, procurado ajuda, talvez eu tivesse conseguido amamentar ele mais tempo. Sim. Eu, assim, antes dele nascer, eu sempre tive na minha cabeça, tipo assim, eu quero muito amamentar, mas se por algum motivo não der certo, tudo bem também. Uhum. Tanto que eu tinha lá, acho que umas 6 mamadeiras. Era 6 opções de bicos diferentes pra ele, que eu falei, fome ele não vai passar. Uhum. Vai tomar. Até que pra maternidade eu levei 2 tipos de mamadeira, que se precisasse estava ali. Como precisou. Uhum. Mas eu acho que se eu tivesse tido uma ajuda, eu acho que antes de eu falar, não, tá cansativo pra mim, pra ele, eu acho que talvez teria dado certo. Porque, que nem eu comentei com você, o que eu tentei fazer é relactação, que fala. Relactação, Eu fui tudo por conta minha, vídeos da Sim. internet, É. tipo assim, olha, dá pra fazer isso, vamos fazer, vamos tentar. E eu fui fazendo sozinha. Sim. Só que eu acho que se tivesse tido uma ajuda, de repente, É. tivesse dado certo. A gente nunca sabe, né? Mas tá bom, tá bem, tá saudável. É. E é isso. Na próxima Na gestação a gente tenta fazer próxima, diferente. isso. Olha, eu tenho mães que teve uma mãe que me marcou muito, que ela me chamou com 32 semanas. Ela ia ter um parto prematuro, ela já sabia, né? Então, o parto prematuro dela ia acontecer com 35 semanas. Era o programado, mas aconteceu com 34. E a gente já trabalhou com ela desde a gestação. Então eu já expliquei para ela como que era um bebê prematuro, o que que a gente tinha que fazer. E aí foi muito engraçado porque quando o bebê dela nasceu, ele nasceu de 34 semanas. Ela já sabia o que fazer. Então o que que ela fez? Ele nasceu, ele foi para UTI, ela falou: "Tudo bem. Agora eu quero que vocês me tragam uma seringa, porque eu vou ordenhar o meu leite". E aí o pessoal da maternidade muito despreparado, né? Como assim? Seringa do quê? Eu quero uma seringa. Aí eu falei, aí ela, qual é a seringa mesmo? Aí eu mandei pra ela, essa seringa. Ela, tá bom. Então eu quero essa aqui, ó. Essa seringa aqui. Ah, tá, mas como que você vai tirar seu leite? Eu sei tirar.
Não, mas você não tem leite. Ela falou, tenho desde as 16 semanas. Então, assim, foi preparada. Ela foi muito bem preparada. Aí eu falava os hormônios pra ela, porque assim, ela tinha informação pra falar, né? Aí ele falou, aí falaram pra ela assim, mas você vai precisar ordenhar 1 ml do seu leite. Ela falou, eu ordenho, porque a gente já estava nesse processo. E aí ela ordenhou, o bebê dela ficou 26 dias na UTI. Ele nunca recebeu uma fórmula. E aí, quando ele saiu, ele só tava por sonda, e era uma luta tal. Mas a gente conseguiu colocar pra mamar. E aí foi assim, como ela tinha muito leite, porque a gente já tá trabalhando com ela desde que nasceu, a gente não perdeu a janela de oportunidade, Sim. foi fácil pra ele mamar. Mesmo ele mamando errado, no começo, com dificuldade, uma luta pra pegar, pra fazer a pega certa, né? Um bebê que nunca mamou 26 dias, perdeu muito reflexo. A gente conseguiu fazer. Então, assim, hoje ele já tá com quase 1 ano aí. Não, já fez 1 ano, ele fez 1 ano. E ele mamou exclusivo até 6 meses. Mas ela tinha muito acompanhamento, né? Foi muito bem Faz instruída muita desde o diferença. início. Não, faz muita diferença. Muita. E como a amamentação impacta o vínculo entre a mãe e o bebê? Isso já é comprovado cientificamente, né? A questão do vínculo. Mas hoje a gente não vincula mais a amamentação ao amor, né? Porque não é porque você não amamenta que você não ama seu filho. Sim. Né? Então, existem outras formas de amar, que não é só amamentar, né? Amamentar é uma forma de amar, mas existem várias outras. Mas, assim, o vínculo que a mulher tem ali realmente na amamentação, aquele tempo, né, do olhar com o bebê, daquela concentração, ela é indiscutível. Porém, hoje tem um evento acontecendo com as mães, né, que eu acho que merece um estudo. A gente tem o celular. Não larga o celular, o bebê aqui, o celular aqui, né? Isso. E aí a gente tem uma questão muito séria, porque a altura que o bebê ele enxerga é do peito, o bebê quando ele nasce, né, é do peito para o rosto da mãe. Então ele precisa daquele olhar. E a mãe Aquela tá aqui, troca. ele não tá fazendo essa interação social, né? Então hoje tem várias hipóteses aí, né? Então é algo que a gente precisa rever muito nessa questão de vínculo. Porque não adianta também amamentar sem vínculo, né? Sim. Então, o vínculo, ele é o estar com, né? Não é eu estou ali, mas é estar para, né? Então, eu estou para o bebê. Ou eu estou para o Senão você celular. só tá ali de Você corpo e, só tá tipo, não ali. tá prestando nem atenção no que você tá fazendo. E é muito difícil, porque hoje com o celular, as pessoas não estão para, né? Às vezes você tá ali falando com a pessoa e de repente ela pega no celular e acabou. Ela foi para um outro mundo, depois ela volta, né? Sim, A gente faz muito isso, né? sempre, sempre. É. E, Andressa, o que você diria para uma mãe que se sente culpada por não conseguir amamentar exclusivamente ou por não conseguir amamentar? Não amamentar exclusivamente, a gente fala de uma amamentação mista, né? Então, a amamentação mista é amamentação. E quando a mulher não consegue amamentar, né? Ela fez o melhor dela, com o que ela podia naquele momento, né? Pode ter várias questões. Pode ser questões emocionais, podem ser questões de falta de apoio. Então, sempre tem um motivo porque ela não conseguiu. Mas com certeza ela fez o melhor dela ali, o que ela podia. Então, para as mães que não conseguirem ou conseguiram misto, você fez o seu melhor com o que você podia naquele momento. O nosso emocional, ele interfere muito nessa parte de amamentação? Muito, muito. Na produção, tudo? Muito, porque, na verdade, quando o bebê nasce, a gente tá gestando. Quando a gente tá gestando, a gente tem um hormônio que é o estrógeno. Então, você vê a mulher que tá bonita, ela tá, né, exalando ali, beleza. Quando o bebê nasce, sai a placenta, a gente tem uma queda desse estrógeno, ele é brusca. E na hora já vem um blues puerperal, que a gente chama. Então a gente entra no puerpério. O puerpério, ele traz tristeza e é hormonal, não é emocional. Aí tem a parte emocional, mas tem a questão hormonal. Então, hormonalmente, a mulher vai sentir essa tristeza puerperal. Geralmente, quando dá 6 horas da tarde, a mulher sente muita tristeza, porque o cortisol, ele aumenta, então, o hormônio do estresse, né, que vai até as 11 horas da noite ali, a mulher sente essa tristeza muito grande. E para você produzir leite, você precisa de hormônios, que é a prolactina
e a ocitocina. A ocitocina a gente considera como um hormônio de prazer. E como você vai sentir prazer se você tá triste? Então, existe sim uma grande interferência nessa parte emocional, nessa parte puerperal com a produção de leite. E qual que é o papel do pai ou da rede de apoio nesse processo? Porque eu já descobri com a Carol Beltrão que o pai, ele não é rede de apoio. O pai está ali fazendo a obrigação dele. Então, por Isso. isso que está separado. Qual que é o papel do pai e da rede de apoio nesse processo de amamentação, de ajuda com a mãe nesse período? A Carolina Beltrão, ela sempre traz essa parte da saúde mental da mulher, né? Sim. Então a gente aprende muito com ela nessa parte de empatia. Ela sempre fala: você não dá conta de tudo, né? E tá E tudo tá tudo bem. bem, não precisa dar. E o pai, ele realmente não é rede de apoio, o pai participa. Então, qual o papel do pai? Apoiar a amamentação daquela mulher, se ela quiser ou não quiser, né? Trazer uma água, ajudas práticas, né? A mulher precisa de, ali naquele momento, mais do que palavras, ela precisa de estar com ela. Então, as mães relatam pra gente que é muito solitário amamentar. Porque ela põe ali o bebê pra mamar e aí ela fica ali sozinha às vezes, principalmente de madrugada. Então a gente já tem pais que ficam com a mulher naquele momento, que ficam acordado, que trazem uma água, que faz uma massagem no pé, que faz uma massagem no ombro, que segura a mão do bebezinho, que empurra ali, que apoia a cabecinha do bebê ao peito. Né, estar ali com aquela mulher, né, preparar uma comida, trazer um café, fazer alguma coisa de casa. Então, eu acho que isso é fundamental para a mulher, né? Então, hoje os pais, mas hoje é impressionante os pais. Impressionante não, né? Que a Carol vai ficar brava comigo. Realmente, muitos pais têm feito o papel deles. Né? A gente Sim. veio de uma geração, vamos pensar, meu pai. Não, mas é impressionante mesmo, Ele não porque pegava bebê. O meu pai foi pegar recém-nascido. Ele nem pegava recém-nascido. Os pais pegavam os bebês quando eles estavam durinho. Então, o pai não trocava fralda. O pai nunca dava banho. Meu pai nunca me deu banho, né? Porque não era cultura. Aí, hoje, não. Hoje, os pais dão banho, os pais trocam fralda, os pais, eles estão ali, né? o meu marido, ele aprendeu a dar banho na maternidade, que lá com as enfermeiras, né? E quando a gente chegou em casa, eu acho que eu fui dar banho no meu filho já tinha mais de um mês. Porque era só ele que podia dar banho, só ele que podia dar Que é o banho. vínculo dele, né? E aí teve um dia que ele tava trabalhando, ele ia chegar mais tarde, e eu falei, não vou, tá começando a esfriar, não vou ficar esperando pra dar banho nele, eu já vou dar banho. Ele, não, espera, daqui a pouco eu vou estar em casa. Eu falei, não, eu já vou dar banho. Pois eu preparei tudo enquanto o bebê tava dormindo, a banheira, tudo foi dar banho. Daqui a pouco eu tô no meio do banho dele, ele chega. Eu falei pra esperar, você não sabe dar banho. Eu falei, lógico que eu sei dar banho. Ué. Mas é porque era o vínculo dele ali naquele momento, né? Eu falei, lógico que eu sei dar banho, você tá doido? E aí ele ficou E hoje louco os porque eu pais não dão esperei banho no ele. chuveiro. É muito bom. E assim, a gente pode pôr o bebê desde recém-nascido no chuveiro. Ah, eu tinha medo de, sei lá, Escorregar, escorregar. mas a gente usa hoje camiseta, a gente pede pro pai colocar uma camiseta, enrola esse bebê numa fralda, só para ele poder sentir aquele momento ali do vínculo com o pai, né? O barulho do chuveiro, o quentinho do chuveiro, os bebês amam. Ai, meu Eles Deus. ficam calmos, relaxados, eles amam. E a gente tá quase indo pro final já das perguntas. Essa pergunta não veio, mas é a dúvida de muitas mães, são duas, na verdade, que eu vou acabar fazendo pra você. Tá. A primeira, é errado a gente, não digo nem de recém-nascido, mas assim, sei lá, com seus 3 meses pra cima, a mãe amamentar deitada? Tipo, tá na cama, de ladinho, vira de Aham, lado, põe o bebê ali deitadinho pra amamentar. sim. É errado? Não, não é. Pode. Pode Porque eu já sempre. escutei muito, eu fiz isso. É muito E eu bom. escutava muito de tipo, não, não pode. O leite vai pra não sei aonde. Ai, porque o bebê pode engasgar. Ai, porque não sei o quê. Então eu fazia, mas eu fazia com aquele medo, tipo, e se, né? Porque o início eu fiz tudo certinho, bonitinho, mas aí chega ali nos 3 meses, você já tá Tá cansada. cansadíssima. Aí o bebê começa a resmungar, e assim, eu fazia de tudo pra não colocar ele na cama com a gente. Hoje ele Aham, só dorme na cama com a gente. aham. Mas quando era pequenininho, eu fazia de tudo pra não colocar na cama com a gente. Só que ele com seus 3 meses já tava durinho, tudo, tipo,
Não Era dá mais pra ficar fácil, levantando, né? era mais fácil pegar do berço do carrinho que tava do lado, passa pra cama, deitadinho, eu só viro de lado e fico ali olhando, um olho meio aberto, meio fechado. Isso. Porque cansa, mas todo mundo não, porque até meu marido mesmo falava, ai, se machucar ele, se ele engasgar, e se não sei o quê. Então, o que que acontece com a amamentação? Quando a gente dá leite de mamadeira, se você for alimentar um bebê pela mamadeira, você nunca pode deitar esse bebê. Esse bebê tem que tomar mamadeira sentado. Uhum. Sentado, desde que nasce. Se ele for usar mamadeira, é um bebê sentado. O peito, você concorda comigo que quando a gente tá aqui amamentando, o bebê tá deitado? Sim. Se ele tá nessa invertida, ele tá deitado? E se eu tiver virado, ele vai estar Ele tá deitado. deitado. Então, assim, o bebê sempre está deitado, mamando no peito. Porque quando o bebê suga, a parte da mandíbula faz uma protusão. Ela vem pra frente e fecha a tuba auditiva. Então, o leite não vai pro ouvido É porque era isso que na falavam. no mecanismo da amamentação no seio materno. Por Uhum. causa daqueles 22 músculos da face que eu te falei lá do começo. Sim. Então, esse músculo aqui, essa parte da mandíbula, ela fecha, diferente da mamadeira, porque só tá usando 8 músculos perioral, aquela sucção meio frouxa e o leite vai para o ouvido. Então, amamentar deitado é totalmente seguro. Não, né, o bebê não vai ter otite por causa disso. O engasgo, a gente vai ter que tomar cuidado de qualquer forma. O bebê no peito, sentado, deitado, a gente tem que tomar o cuidado, né? Sim. Qual é o perigo de você dormir, é você amamentar deitada? Se você está muito cansada, né, e por algum motivo você deita por cima do bebê. Então, esse é o nosso cuidado maior. O que que a gente pede para a mãe, enquanto o bebê é muito pequenininho, principalmente que a gente está em exaustão, né? Essa hora que o pai participa. Então, você coloca a mãe para deitar ali, né? Deixa o bebê mamando e o pai observa. E aí eu vou te contar um caso bem curioso. Eu tive uma mãe que eu atendi, ela fez uma cirurgia de hemorroidectomia, que é a retirada da hemorroida, um dia antes do parto. Foi uma Caramba. urgência, aí ela precisou fazer essa cirurgia e no outro dia ela entrou em trabalho de parto, precisou fazer o parto. Sabe o que falaram pra ela? Você não vai poder amamentar, porque você não pode sentar. E aí, quando ela. Isso foi na maternidade, então ela não amamentou. Quando chegou em casa, eles me chamaram e o pai era médico. O pai me chamou porque ele queria que eu ensinasse ele a dar no copinho, até que ela pudesse sentar e amamentar. Eu fui pra casa deles. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, mas por que que ela não amamenta deitada? Aí eles falaram, mas pode? Eu falei, claro, vamos colocar ela pra mamar. Aí encaixamos o bebê mamou. Aí, enquanto ele mamava, ela relaxou tanto com os hormônios da amamentação que ela dormiu. E o bebê também, eles ficaram ali. E eu e o pai ficamos conversando aqui, ó, nós dois. E aí eu falava, ó, deixa ela dormir. A gente vai ficar aqui só observando. Vamos ver até que momento que ela fica. E ela ficou, o bebê soltou, ela soltou e os dois ficaram ali. E aí ela falou que foi a coisa mais maravilhosa da vida dela, porque ali ela conseguiu amamentar. E porque não tinham deixado ela amamentar, né? Deitada. Sim. Então, assim, a gente precisa entender o real motivo das coisas, né? Então, pode sim, amamentar deitada. Boa. E a outra dúvida é, que eu acredito que seja curiosidade de muitas mães também, porque já ouvimos algumas coisas, não sei se é mito ou verdade. Essa mãe, se ela já tem um filho, sei lá, de 1, 2 anos, mas que ainda amamenta, e ela engravida novamente, ela precisa parar de amamentar esse primeiro filho? Se for o desejo dela não parar, ela não precisa. Antes a gente tinha essa informação, até mesmo dos profissionais de saúde, né? Sim, de que precisava parar, É. tudo. Eu fui vítima disso, porque quando eu fiquei grávida do meu quarto filho, a pediatra me falou, né? Olha, agora você vai ter que parar de amamentar. E aí, assim, de um dia para o outro, você tem que parar. Só que isso não é verdade. Hoje a gente já tem inúmeros estudos comprovados que a lactação, ela não interfere em parto prematuro. Então, a gente pode sim amamentar o bebê enquanto estivermos grávidas sem problema nenhum. Ai, que bom. Porque eu acho que muita Então, mãe acaba ficando apreensiva, tipo, é. ai, será que eu vou ter que parar? Só que tem vezes que a mulher já começa a sentir um incômodo maior. Por quê? A mama fica mais sensível, o É. bebê sente uma baixa, ó, aqui a produção de leite reduz, porque a produção de leite reduz. O leite, ele muda de sabor.
Aí, com aquela produção que reduz, às vezes aquele bebê que é grande começa a machucar o mamilo. Então, algumas mulheres, elas optam por parar, mas aí é da vontade delas. Ah, tá. E Não o que bebê também, elas que às vezes acaba querendo deixar, achem né? estranho também, que a produção cai e o gosto muda. Então, geralmente, os bebês, eles acabam deixando. Mas Sim. alguns continuam. E aí, Mas se for então, se for desejo, vontade da mãe, tá pode tudo bem. manter. Não tem problema. Que a gente chama essa amamentação de amamentação em tandem. Quando ela amamenta e está grávida. Então, ela pode continuar tranquilamente. Ah, é legal. Estamos encerrando. Andressa, se você pudesse dar uma única dica para as mães que estão começando a amamentar agora, qual seria? Primeira dica é não se cobre, né? Porque a mulher tem essa questão da autocobrança, de dar conta de tudo, né? E a gente não vai dar conta de tudo. A gente não pode se cobrar tanto. E se você tiver alguma dificuldade, algum desafio, alguma dor, algo que você percebe que não tá bem, você sente que não tá bem, ou sua produção, você acha, minha produção não tá legal, procura um especialista. Porque se há algum sinal, né, alguma percepção, a gente precisa ir o mais rápido possível antes que que a gente chegue na desistência. Então, antes de uma mãe desistir de amamentar, ela passou por um processo. Ela não desistiu de uma hora para outra. Ela Sim. vem sentindo algumas questões, né? Então, antes de chegar nessa questão, procura auxílio. E se você estiver grávida, não busque amamentar só depois que seu bebê nascer. Precisa saber da amamentação, e não tô falando de curso, não tô falando, palestra, não é isso. É uma consulta na prática, né? Para você entender como que sua mama funciona, como a sua produção de leite, qual a melhor posição para você devido a sua areola, o seu mamilo, a forma da sua mama, o que usar, o que ter, o que não ter, como estimular esse leite, como fazer com que seu bebê, quando ele nasce, como ele vai mamar. E nas primeiras horas de vida, né, são tão determinantes que a gente chama de janelas de oportunidade. Então, essa é a minha dica. E não se cobre, você está fazendo o melhor que você pode, do jeito que você pode naquele momento, Sim. né? E Andressa, você tem consultório onde as mães podem te encontrar para buscar mais informações sobre atendimentos? Eu tenho o meu Instagram, né? Andressa.amamentação. Meu atendimento, ele é domiciliar. Eu iniciei num consultório, porém, a mãe, quando eu entendi, né, e eu falei, não vou mais atender a domicílio, vou atender só no meu consultório, porque é um ambiente melhor e propício. Porém, a mulher, quando ela acaba de ganhar bebê, para ela sair de casa, né, ir para um É consultório, complicado. e É assim, um não é uma evento. consulta rápida, não é uma Sim. consulta que vai, igual pediatra, que você vai ficar no máximo uma hora, ou na vacina que você vai ficar. Não, a minha consulta ela demora 3 a 4 horas. Então, hoje eu entendo que o ambiente domiciliar é muito melhor, tanto para a mulher quanto para mim, porque ali naquele ambiente eu consigo ver qual o melhor lugar para ela amamentar, como que é aquela estrutura daquela casa, como que o clima daquela casa, quem é a rede de apoio. Então, é um trabalho muito mais, assim, eficiente. Mas, por exemplo, tem mulheres que vêm de muito longe e precisam de um consultório. Eu tenho um consultório que eu subloco, né, com uma amiga Uhum. minha que é fono e ela faz esse trabalho também com os bebês. E é Então, nesse isso. caso, você Mas eu consegue, atendo então. toda a Baixada Santista e atendo em São Paulo também. Ah, E legal. faço atendimento online, então eu tenho mulheres fora do Brasil e eu faço atendimento. E é super efetivo, muito Sério? efetivo. Porque assim, fora do Brasil a gente não tem laser terapia. Uhum. Então vai ter que ser manejo de amamentação mesmo. E a gente consegue fazer isso muito bem online. Porque, na verdade, quem precisa aprender a colocar o bebê no peito é a mãe. Então, às vezes, eu vou lá e coloco o bebê para mamar, só que é eu que coloco. E eu sei colocar.
Só que a mulher. Então, quando eu tô de longe, eu tiro minhas mãos, né? Fico com a mão ali, Sim. querendo pôr. Mas aí a gente faz o que é certo, que é ensinar a mulher como colocar. Então, eu Sim. venho com o meu boneco, venho com o meu material, mostro como que é. E a mulher vai daquele lado e fala, olha, ajusta mais um pouquinho, puxa a cabeça pra cá, leva pra lá. E aí a gente consegue ajustar. Então, a gente faz esse atendimento online também. Ah, legal. A gente deixou no início do episódio o seu arroba na tela aqui. Vou pedir pra deixar de novo. Andressa.amamentação, né? Porque aí por lá Isso. conseguem te chamar no Isso, WhatsApp, WhatsApp. Lá alinhar na tudo com bio tem você o WhatsApp, já cai direto na minha. no seu Lá. WhatsApp. Isso. Tá bom. Andressa, muito obrigada por ter Obrigada a topado vir aqui você. conversar com a gente. Acredito que conseguimos esclarecer bastante coisa, bastante mitos aí que havia sido passado de informação para as mães, até para mim mesmo, né? E é isso, que cada vez mais as mães possam. A gente tá mudando uma cultura, né? É, Então, tudo que a gente faz hoje, essa semente que a gente tem plantado na amamentação, a gente tem que pensar que há anos atrás a gente não tinha, né? sim. E hoje a gente tem. Então, os nossos filhos vão colher isso, né? Os nossos filhos já vão vir com essa cultura de amamentação. Os profissionais de saúde já estão mudando também. Então, assim, é uma semente que hoje a gente está plantando para um futuro, né? Igual você pode perceber que as alimentações das pessoas têm mudado, porque a gente está plantando um outro futuro, né? Sim, é aquilo que você Então, falou, é uma equipe multidisciplinar, todo mundo precisa se ajudar. isso, é. Porque não adianta um falar uma coisa, chegar outro e E falar outra fala outro. totalmente É. A diferente. gente precisa se alinhar nas falas, profissionais de saúde, com certeza. Precisa. E os profissionais de saúde precisam entender que existem especialistas na amamentação. Apoiar a amamentação é um dever de todos. Todo mundo tem que apoiar a amamentação. É dever. Porém, você ser especialista na amamentação é outra coisa. Existem pessoas que só estudam isso. Essa pessoa sou eu. Eu estudo dia e noite. Quando eu me vejo, eu tô estudando. Meu marido falou ontem: o que você tá fazendo com esse livro? Aí eu falei: eu tô estudando. Aí ele: meu Deus, mas você já estudou isso? Você estuda muito isso. Eu falei: todo dia eu estudo um pouco. E todo dia eu aprendo um pouco. Eu falo: gente, como que eu não vi isso? Né? E eu faço uma pós-graduação de aleitamento materno. Ano que vem tem estágio. Então, eu tô em contato num clube de aleitamento materno que é do Brasil inteiro. A gente discute artigos toda semana, né? Hoje saindo aqui tem aula. Então, assim, E tem existe. profissionais também, assim, eu acho que, porque aconteceu comigo também, que acabam julgando muito. Tipo assim, se por algum motivo você não tá amamentando naquele momento, alguma coisa aconteceu. Seu Uhum. filho não vai passar fome. Se ele Isso. não pegou o copo, se ele não pegou a seringa, vai pra mamadeira. Sim. E aconteceu comigo no dia que a gente teve alta do hospital. Eu tinha comentado contigo que a pediatra da Nel mesmo teve que liberar a mamadeira, porque ele não Sim. queria nenhuma outra forma de mamar. Uhum. E no dia da alta, eu tava tomando banho, meu esposo tava me ajudando. E a enfermeira tava na hora do mamar, a enfermeira tava dando mamadeira pro bebê. Sim. E aí nisso entrou a pediatra, porque ela ia dar alta. E ela já entrou assim pra enfermeira, por que que ele tá mamando a mamadeira? Mas assim, super arrogante. Sim. Por que que ele tá mamando a mamadeira? Ah, porque foi indicado. Não, esse bebê tem que mamar no peito da mãe, não na mamadeira. Aí meu marido saiu do banheiro, ele falou, por que que ele não pode mamar na mamadeira? Porque não, tem que ser no peito da mãe, tem que ser a amamentação exclusiva no peito. Aí ele falou, tá, mas o porquê que eu não posso dar mamadeira pro meu filho? Não, porque não sei o quê. Ele assim, o filho é meu, se eu quiser dar mamadeira, eu vou dar mamadeira. Aí ela saiu do quarto batendo porta. Sim. Não quis mais conversar, sabe? Isso é algo que assim a gente tem trabalhado muito, né? Nesses últimos congressos que eu fui, a gente falou muito sobre a fala com a mãe. Então, assim, em todo tempo, a gente precisa ser acolhedor, né? Porque a mãe, ela já tá num estado de vulnerabilidade. E a gente fala muito de violência obstétrica, Sim. mas a gente não fala de violência puerperal. E tudo isso são violências que a mulher sofre, né? Então, assim, diminuir danos. Se essa mulher tá dando mamadeira, eu vou ensinar ela a dar de uma forma correta. Eu vou tentar diminuir. Eu vou tentar entender o porquê que ela tá passando por isso, né? Então, assim, hoje eu não trabalho mais com a amamentação a qualquer custo. Então, tem que amamentar de qualquer jeito. Se você não amamenta, você é errada. Você é Não. menos mãe por isso. E despreza aquela mulher, né? Trata ela mal. Então, hoje a gente trabalha com uma amamentação possível. Porque a gente precisa preservar a saúde mental dessa mulher, né? A saúde mental dessa mulher está acima
de outras questões. Porque a gente consegue correr atrás de uma nutrição, a gente consegue correr atrás de um anticorpos, né? A gente consegue correr atrás se a criança ficar doente de um medicamento, de um antibiótico. Mas e se a gente destruir a saúde mental dessa mulher? Aquela mulher já não vai estar mais ali pro seu bebê. Sim. E aí isso pode prejudicar uma vida inteira da mulher, da mãe, do esposo, né? De uma família, de uma sociedade, porque aquela mulher, ela se torna improdutiva. Então, assim, eu preciso preservar a saúde mental dessa mulher. E tem mulheres que elas vão pra mamadeira e se elas estão bem acompanhadas, daqui a pouco elas tiram. Ou elas continuam e a gente vai fazer uma amamentação mista. A gente vai diminuir os danos, Sim. né? Mas nunca trazer essa fala Não, que e é infeliz, aquilo, né? Muito não triste. generalizando, mas infelizmente hoje em dia tem profissionais e profissionais. Sim. Tem os que estão ali por amor mesmo ao que fazem. É. E tem os que estão ali, tipo, preciso E dar porque mais a um plantão. verdade dele é a verdade dele, pronto. Entendeu? Exatamente. Então é aquela verdade, ele trabalhou sempre daquele jeito, ele vai sempre levar. Só que a gente precisa estar em constante mudança e principalmente empatia, né? E empatia é se colocar no outro sendo o outro, porque, me coloca no seu lugar, mas nem entendo o que. Não, eu entendo você, mas de verdade eu não entendo. Sim. Então é entender realmente aquela pessoa, né? E a mãe precisa muito disso, né? Precisa, muito. Gente, muito. Mas então é isso, chegamos Muito obrigada por essa ao oportunidade final. de promover o aleitamento materno dentro, né, de um meio de informação. Sim, muitas mães precisam disso. Sim. Obrigada por ter topado vir conversar com a gente. Muito obrigada. Tá bom? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se inscrevam no canal, vai estar em algum lugar aqui da tela para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro sempre que sair episódio novo, tá bom? Logo, logo esse episódio vai estar disponível para vocês verem e tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas mães. Muito obrigada, gente, e até o próximo Lentes da Maternidade.